Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar você a fazer uma toalhinha de chá. Para mesinha de chá, mesinha do café, tá na moda, né gente? Tá super em alta, então a gente precisa fazer essas toalhinhas para vender, que eu tenho certeza que vai ser ótima de venda, tá bom? É uma peça simples e fácil de fazer. Eu escolhi fazer essa peça sem o canto mitrado, porque eu sei que muitas de vocês, principalmente as iniciantes, têm medo de fazer peças desse tipo com o canto mitrado. E a maioria dos vídeos que eu já vi até hoje, a maioria das peças que eu já vi até hoje, todas peças desse tipo aqui são com o canto mitrado. E aí quem tem medo, quem tem dificuldade ou ainda não sabe fazer, acaba ficando sem fazer uma peça tão bonita como essa e ótima de venda, tá bom? Então é realmente um vídeo bem simples e tranquilo. Você que é iniciante vai conseguir fazer essa peça, eu tenho certeza, tá? Quero já convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Olha aqui embaixo, clica em inscrever-se, depois você clica no sininho, escolha a opção para receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai ser notificado pelo YouTube, tá? Quero mostrar aqui para vocês, gente, de pertinho, ó, como que é o cantinho, que eu falei que não é canto mitrado, então para vocês verem, tá vendo, ó? É bem simples o acabamento, é uma peça que não tem forro atrás, então não gasta muito material, além de ficar linda, tá bom? Depois que você assistir esse vídeo, quero que você deixe aqui nos comentários uma resposta. Você quer aprender a fazer essa toalha de chá, mas com canto mitrado e rendinha trabalhada? Se sim, se tiver bastante comentários aqui, na semana que vem eu gravo um vídeo de uma peça dessa mais trabalhadinha para vocês, tá bom? Então bora lá aprender. Pessoal, para fazer essa peça, vocês podem usar a medida que vocês quiserem. Pode fazer menor, maior, mais estreita e comprida ou quadradinha. Fica a critério de vocês, tá? Aqui no vídeo eu vou passar a medida, é uma sugestão, e vocês podem seguir o mesmo passo a passo, só alterando as medidas, tá bom? Para fazer essa peça, eu tô usando tricoline 100% algodão. Essa parte estampada, que vai ser o meio da minha peça, né, é digital, tricoline digital, tá bom? E aqui eu cortei a medida de 70 centímetros por 48, tá? Então essa vai ser a medida que eu vou usar, 70 por 48, tá bom? Esse tecido tá lindo, né, gente? Quando ele chegou na loja, eu bati o olho e falei, eu quero fazer alguma coisa pra mim com esse tecido e algo pra eu pôr na cozinha. Não queria fazer bolsa ou alguma coisa assim, porque eu bati o olho nele e falei, nossa, lindo, vai ficar muito bonito assim, no balcão, na mesinha de chá, de café, e eu achei super fofinha. Tô fazendo esse tamanho pra atender a minha necessidade, que é o tamanho mais ou menos do lugar onde eu quero colocar no balcão, entendeu? Por isso que eu falei pra vocês que vocês podem alterar a medida, inclusive fazer de vários tamanhos diferentes, né? Porque a cliente de vocês vai querer usar em lugares diferentes, tá bom? Então não tem uma medida padrão, certo? Eu estou então usando a medida de 70 centímetros por 48. Eu cortei uma vez no tecido estampado, tá? Essa minha peça não vai ter forro, não vai ter a parte de baixo, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem cortar a mesma medida em um tecido ou de composê, ou de forro, ou até mesmo TNT, para deixar a sua peça mais firminha, por exemplo, se esse for o caso, se você quiser fazer assim, tá bom? Se colocar tricoline na parte de baixo aqui no forro, aí você vai ter que elevar o valor de venda, tá? Pode ser que encareça um pouco. Por isso que eu não vou usar, eu quero que seja uma toalhinha mesmo mais maleável, tá bom? Mas fica aí a sugestão para vocês. Aí, gente, eu escolhi uma cor de composê para esse tecido, que foi esse salmão. É tricoline também, a estampa dele é linho, tá vendo? Tem uma tipo texturizada em linho. E agora eu vou explicar para vocês as medidas, tá? Eu cortei duas faixas, que são essas duas aqui, ó, que tem duas, ó. Duas faixas com exatos 70 centímetros de comprimento, que é aqui
comprimento da minha peça, tá? Então, 70 centímetros por 9. A largura da minha faixa, então, é 9 centímetros, tá bom? Então, duas faixas de 70 centímetros por 9. E as outras duas, a gente vai, que no caso vai ser para colocar, para costurar aqui, ó, na largura. Como o meu tecido, a minha base aqui, tem a medida de 48 centímetros, eu preciso que as faixas que vão ficar nessas extremidades sejam 3 centímetros maior, tá? Que é pra gente poder dobrar e fazer o acabamento final, tá bom? Ou seja, então, aqui as duas faixas das extremidades das larguras, ela tem 51 centímetros, tá bom? 51 por 9, certo? Esse composê que eu tô usando, gente, lindo, maravilhoso, tem no meu site, tá bom? O link do site tá aqui na descrição. Aí, ó, lá no meu site tem a categoria kits de tecidos 50 centímetros por 75 centímetros. Nessa categoria, vocês vão encontrar vários kits que é o tecido estampado com o composê e dá certinho para fazer essa peça, tá? Esse daqui, aliás, é exatamente o que eu estou usando. Um pacotinho desse dá pra fazer uma peça, se você for seguir esse mesmo tamanho que eu. Então, ó, tem essa opção. Eu separei algumas pra mostrar pra vocês, mas no site tem mais variedade, tá? É que eu tinha esses prontos. Olha esse, com estampa de moranguinho. Todos os tecidos estampados são digitais, tá? Com o composê. Gracinha. Ai, eu achei linda essa composição. Tem esse floral azul, as flores são palha, né? E aí eu coloquei o composê palha. Tem esse aqui, que é o clássico de toalhinha, né? Olha só que bonitinho, xadrez com desenho de limão e o seu composê. Esse floral aqui, com uma combinação que tá super em alta, tá muita tendência, que é o ferrugem. Eu chamo essa cor de ferrugem, mas, né, hoje em dia é terracota que fala. Então, marrom terracota com esse floral mais escuro, mais fechado, que tá lindo também. Aí aqui, ó, desses assim, gente, que eu mostrei, que é um estampado com um composê, tem vários lá no site. E aí tem assim também, ó, que são 2 estampados e 2 composês. No caso aqui eu coloquei 4 porque são da mesma coleção. Então, os pacotinhos que for 4 tecidos com, no caso, 2 estampas e 2 composês, dá pra vocês fazerem 2 toalhinhas, tá? 2 peças dessa. Então, olha só que lindo, tem esse. Aí tem esse aqui, que é um estampado e 2 composês diferentes. Os 2 composês, é claro, combina com a estampa, então aí você vai escolher qual dos dois você vai querer colocar nas faixinhas, tá bom? Então também tem vários modelos assim, que é um estampado e 2 composês. Olha, eu separei esse outro aqui também, lindo, que é um tecidinho com estampa de patchwork, e as 2 sugestões de composê também. Ou seja, gente, se você for comprar na loja, na sua cidade aí, o tamanho que dá pra fazer uma peça é tecido estampado e o composê 50 centímetros por 75 centímetros cada um, tá bom? No caso, aí dá pra vocês fazerem a parte estampada e as faixinhas. Ah, mas na loja aí onde eu compro só vende de meio metro. Se você comprar meio metro de tecido estampado e meio metro de composê, dá pra você fazer 2 peças, porque meio metro é 50 centímetros por 1,50, tá? Só pra ficar explicadinho, porque eu sei que vocês ficam na dúvida, ai, quanto de tecido que eu vou ter que comprar pra fazer. Então é só pra deixar explicadinho, tá bom? Agora a gente vai começar aqui com a explicação para fazer a nossa peça. O que vocês vão fazer? Pegar todas as faixinhas, as 4 faixinhas, tá? Virar ela do lado avesso, né? Que é esse aqui. E aí, com um lápis e uma régua, deixa eu pegar aqui. A gente vai marcar aqui, ó, dessa beiradinha para dentro, 2 centímetros e vou riscar, tá? Por que eu tô usando lápis? Geralmente, em vídeos meus, vocês já devem ter assistido vários, eu uso caneta ou giz que apaga com o calor do ferro. Mas nesse caso aqui, exatamente onde eu vou fazer o risco, eu vou vir passando o ferro, então pode sumir
todo o meu risco que tá à frente, tá? Então, por isso estou usando lápis. Não use caneta permanente, as canetas de escrever de escola, porque na lavagem da peça pode manchar. Então, é lápis, viu, gente? Lápis de grafite. Então, aqui, ó, eu vou, então, medir 2 centímetros. Se você não tiver essa régua aqui que eu tô usando, não tem problema. Pode usar a régua escolar mesmo. Eu vou explicar daqui a pouco como é que seria se vocês fossem fazer com a régua escolar, tá? Então, aqui, ó, riscou. Se você não tiver essa régua de patchwork, ó, essa daqui é escolar. Você vai medir 2 centímetros, ó. Vou medir 2 centímetros aqui. Faço uma pequena marcação com lápis. No meio da minha faixa, eu faço mais uma marcação aqui, 2 centímetros. E na outra lateral, 2 centímetros. E aí, você posiciona a régua desse jeito aqui, ó. E vai ligando os pontos, tá? E aí, faz o seu risco bem certinho. Esse risco aqui, nós vamos fazer nas quatro faixas aqui. Eu já fiz nas outras, né, pra já deixar adiantado, tá bom? Então, com as 4 faixas, já com o seu risquinho, nós vamos ligar o ferro de passar, e aí eu passo aqui a explicação certinha, porque esse risquinho é pra gente conseguir fazer a bainha aqui, ó, a dobra bem retinha, bem certinho, pro nosso trabalho ficar bonito. Então, aqui, com o ferro de passar quentinho, a gente vai dobrar. Aqui, ó, onde nós fizemos o risco, deixa eu mostrar de pertinho, eu vou dobrar essa pontinha até ela encostar no risquinho. Ou seja, aí a gente tem certeza que a nossa dobrinha da bainha vai ter exatamente 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, vai fazendo aos pouquinhos. Dobra um pouquinho, passa o ferro. Para e dobra mais um pouquinho. Uma dica que eu quero dar pra vocês, que geralmente o nosso instinto de costureira é fazer isso, mas não façam. Quando você for dobrando, não pega o ferro e vai fazendo assim, ó, com ele em cima do tecido, sem levantar. Porque esse movimento em cima do tecido pode vir repuxando um pouquinho a sua dobra, e quando chegar aqui, ó, vai dar sobra e vai ficar torto, tá? Então, a minha dica pra vocês é, vá dobrando, vem, coloca o ferro, segurou, levanta um pouquinho e coloca ele no próximo lugarzinho que você dobrou, tá? Porque assim não tem perigo de repuxar. Gente, então, ó, passei o ferro na dobrinha, aí eu virei ele do lado direito aqui, ó, com a beiradinha dobrada, e passei o ferro também pra deixar bem esticadinho. Essa dobrinha eu repeti nas outras 3 faixas. Já adiantei aqui, né, pro vídeo não ficar longo. Então, fiz em todas as faixas. Vocês vão fazer também a dobra na onde a gente riscou e passar o ferro, tá? Agora que tá tudo passadinho, é muito simples pra costurar rapidinho, tá? Vamos lá pra máquina, então, que eu vou explicar pra vocês. Gente, então na parte da costura, eu vou começar aqui com as minhas faixas de 70 centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Meu tecido, vou virar pro lado avesso dele, e aí vou colocar a faixa assim. O direito do tecido da faixa, da estampa da faixa, de frente pro avesso do tecido estampado, tá? E a dobrinha, gente, ela fica pro lado de cá, tá vendo? Então, aqui, ó, pode alfinetar ou colocar prendedor, né? E vamos passar a costura com um pé de máquina aqui em toda a extensão.
Passei a costura nessa faixa, aí eu venho aqui no outro comprimento, pego a outra faixa de 70 centímetros e vou fazer a mesma coisa. Estampa da faixa de frente para o avesso do tecido estampado, alinha e passa uma costura com um pé de máquina. Costurado, então, gente, as duas faixas de 70 centímetros, a gente vira o nosso tecido pro lado direito e a faixinha aqui, ó, a gente vai dobrar ela sobre o tecido estampado, tá? Faz isso aqui, ó, abre bem a costurinha, tá vendo? Pra não ficar aparecendo faixinha na parte de baixo e nem o avesso do tecido estampado aqui na beiradinha. E aí, pra ficar mais fácil, vou ligar o ferro de passar, venho aqui, ó, acertando e passando ferro, tá bom? Não esqueça que já tem a dobrinha aqui e já vai fazer o acabamento, tá? Pessoal, então, ó, passei o ferro e eu alfinetei, tá bom? Olha só, coloquei os alfinetinhos pra ficar bem seguro. Esses alfinetinhos que eu tô usando aqui, gente, ó, eles são bem fininhos, pequenininhos, super delicados. Eu amo trabalhar com esse tipo de alfinete aqui quando eu tô fazendo peças só com tecido, sem estrutura, sem manta. Porque ele segura bem, né, não fica escorregando e ele também não faz desfiar o tecido. Eu acho ele maravilhoso. É esse aqui, ó, da Lanmax. Aqui tá escrito alfinete cabeça redonda, vem 100 unidades na caixinha. Eu amei, viu? Esse aqui tenho no site pra vender. Tenho esse, que é o delicado, pequenininho e fininho, e também tenho os maiores, tá? Muito bonitinho. O link do site tá aqui embaixo na descrição, pra depois quem quiser aproveitar. Aqui, gente, depois que eu alfinetei, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó. Bem aqui bem em cima, assim, ó, da beiradinha. Aqui, gente, eu queria passar pra vocês uma peça simples, fácil e que não use muitos materiais, assim, que são difíceis de encontrar. Mas, se você tiver aí na sua casa ou quiser colocar, você pode colocar uma rendinha, um guipir, um passa-fita, alguma coisa desse tipo de rendinha pra decorar. Você coloca a pontinha aqui embaixo, sabe? E fica aquela rendinha, e aí você passa a costura. Essa costura que eu vou fazer aqui agora, aí você já vai costurando ao mesmo tempo que você segura a faixinha, segura a rendinha também, tá? No site eu tenho várias rendinhas, mas nessa aula eu não quis colocar para poder ficar uma peça realmente simples, tá? A toalha que eu quero fazer dessa daqui com canto mitrado, aí eu vou fazer trabalhadinha com a rendinha, tá? Fiquem de olho no canal para vocês assistirem. Então, vou passar a costura. Gente, então, ó, costurinha feita e agora nós vamos costurar as duas faixas de 51 centímetros, né? Deixa eu pegar elas aqui. Vou virar aqui o trabalho pro lado do avesso. Vou pegar a minha faixinha, coloco a estampa do direito da faixinha de frente pro avesso. Lembrando, gente, essa faixa é aquela que tá 3 centímetros maior, ou seja, a gente precisa deixar uma pontinha sobrando de cada lado. Então, uma de cá, a outra de cá, tá vendo? Para poder fazer o acabamento. Então, colocou aqui, vem, passa uma costura com um pé de máquina.
Passei a costura toda na faixinha de um lado, aí venho aqui do outro e vou fazer a mesma coisa. Estampa da faixa de frente pro avesso do tecido, alinha a beiradinha aqui e deixa uma sobrinha de cada lado. E aqui passa uma costura com um pé de máquina. Costurinha feita nas duas faixas, pessoal. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vira ela pro lado direito. Dobra aqui, ó. E vou passar o ferro. Primeiro vou só passar o ferro aqui para deixar bem alinhadinho. Depois eu passo a explicação certinha do acabamento aqui nas pontinhas, tá? Pessoal, depois que eu passei o ferro, agora sim a gente vai fazer o acabamento aqui dessa pontinha, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela pra dentro aqui, tá vendo? Aqui, pra ficar um acabamento embutido. Ela não vai ficar aparecendo aqui atrás, tá? Aí vocês colocam a pontinha toda, assim, certinha, pra ficar bem retinho, tá? Sobrou essa pontinha aqui, você coloca ela aqui pra dentro também. Dobrou, viu que tá certinho? Aí, vem com o ferro, coloca aqui alfinete, tá? Do outro lado aqui, ó, a mesma coisa. Vem, ó, dobro. Bem retinho. Tá vendo? Passa o ferro. Coloco o alfinete aqui. E aí, gente, o que eu vou fazer? Uma costura reta aqui na beiradinha, de ponta a ponta, tá? Então, primeiro vai ser essa costura. Aqui onde eu alfinetei, no acabamento que a gente fez nas pontinhas, não vou costurar por enquanto, tá bom? Vem aqui do outro lado e passa a costurinha reta aqui também. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma costura de pesponto que a gente fala, ou na beiradinha, como vocês tiverem costume. Eu vou fazer aqui, ó, uma costurinha de pesponto bem na beiradinha, em toda a volta do meu trabalho, para fazer um acabamento e também já vai fechar aqui essas aberturinhas da onde a gente fez o acabamento da pontinha, tá? Aumento do comprimento do ponto. Pessoal, ó, costurinha feita em toda a volta, olha só como que fica aqui o cantinho. E ficou pronta a nossa peça, que não dá pra ver direitinho, então eu vou levantar a câmera pra vocês enxergarem. Pessoal, então, olha só os cantinhos primeiro, olha que bonitinho que ficou. E agora dá pra ver aqui ela inteirinha, olha só que linda. Eu amei. Gostei bastante, ficou do jeito que eu queria. Vai ficar lindo na minha cozinha. Depois vocês olham no Instagram que eu vou postar fotinha lá. E vocês gostaram? Espero que sim. O valor de venda que eu deixo para vocês venderem, se for fazer nas mesmas medidas que eu usei aqui no vídeo, eu deixo aí a sugestão de 60 a 80 reais, tá bom? Grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.